Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Depois de Iconic by Mistake, eu não podia deixar passar uma música que eu queria muito comentar com vocês, que foi bastante debatida sobre ser boa ou ruim, muita gente inclusive achando que é ruim. Hoje eu vou analisar Pink It Up do Cat's Eye. E já aviso que a minha opinião vai chocar. Antes eu preciso comentar para vocês sobre dois problemas que eu tenho visto pela internet no meio do K-pop ou dos fãs de música pop. É a galera simplesmente presumir que qualquer música eletrônica é genérica, é mais do mesmo, é ruim, é podre, enfim, o cúmulo do ridículo. Então se uma música tem um tum, 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 automaticamente, nossa, mais do mesmo, genérico, não sei o que. A segunda coisa é o que eu já comentei aqui em alguns vídeos, né? Fã de K-pop que acha que, sei lá, K-pop é música clássica, né? Que pra atacar algum grupo ou criticar alguma música, eles inventam na cabeça deles um K-pop onde todas as músicas são maravilhosas e perfeitas e maduras e lá composições feitas para Maria Bethânia. Gente, é K-pop, sabe? É K-pop. Vocês têm que entender que vocês estão falando de K-pop. Um dos maiores problemas que eu sofro aqui no canal é que as pessoas acham que eu exijo mais do que a obra está se propondo a entregar. E aqui, na realidade, eu analiso uma música de K-pop como uma música de K-pop. A gente tem que avaliar se essas pessoas são bem-sucedidas dentro de seus conceitos e de seus gêneros. E eu tenho que dizer pra vocês que Pink It Up faz isso. Vou dar pra vocês um momento pra vocês digerirem o fato de que eu gosto de Pink It Up. E muito, até. Pronto? Eu acho que Pink It Up é um exemplo de K-pop. Mas Cat's Eye não é K-pop. Gente. Para com essa palhaçada, gente. É uma empresa de K-pop. Promove programas de K-pop, tá em playlist de K-pop. O mod do grupo é o K-pop. Gente, para com essa palhaçada. É K-pop sim. Eu inferno. É óbvio que se eu somente escuto o tum, 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 essa pegada meio house, meio eurodance, que já é uma coisa cansada na indústria, né? A gente tem eurodance desde que eu era criança. E eu concluo automaticamente que isso é mais do mesmo. A música é genérica porque tem essas batidas fortes e tem um hook que fica se repetindo, né? O Pink It Up. Pink It Up. É óbvio que eu vou ter a opinião de que essa música é genérica, é lixo, é ridícula, é horrorosa. Mas eu tenho que fazer pra vocês a mesma coisa que eu falei lá de Jump, do Blackpink. Essa música, no caso, e Jump, que também foi criticada da mesma forma, tem muito mais detalhes do que vocês estão percebendo. Você consegue perceber que tem um grave em crescendo, ou seja, uma dinâmica que tá aqui o volume baixinho e depois ele vai aumentando. Logo no início, na intro. E crescendo, né? Assim que começa o primeiro verso, o baixo fica só. The world's gonna end, I'm gonna make out with my new best friends. I wanna live life right before it all burns down. Então a gente varia o baixo também. Interessante. Você consegue perceber cada sintetizador que entra em lugares muito específicos para fazer transições, um jogo de pausas similar lá a Norley, que também traz sensações assim inesperadas e incríveis. Não sabe, né? Porque você só tá julgando por conta de pedantismo e preconceito com música eletrônica. Hands down. Como não tem um instrumento harmônico em si, não tem um piano, não tem um teclado, não tem um violão, não tem acordes em si, mas tem os sintetizadores fazendo essas camas harmônicas, que eu gosto bastante. A harmonia entra justamente no primeiro verso, né? One night so the world's gonna end, I'm gonna make out with my new best friends. I wanna live life right before it all burns down. Pink Up. Então, Ré, caminho inteiro e volta pro Ré. Eu adoro a harmonia desse pré-refrão. Olha que coisa linda. Ooh, we're screaming from cloud nine. No one can touch us if they try. Ooh, money is
It's a state of mind. But it goes like this. Pausa. Eu adoro essas pausas que entram assim, tipo, corta tudo. Essa música é uma música simples, mas tão eficaz no que ela se propõe. Ela não tenta ser uma música mais profunda do que ela é, ao mesmo tempo que ela também não tenta ser mais boba e mais idiota do que ela é, que nem Gnarly. A estrutura dela já faz a música ser super interessante por si só, porque ela te prende até o final. A gente tem a intro, vou chamar de verso A, o One Night till the world's gonna end, I wanna. Pré-refrão, o refrão, que ele é completamente só com os hooks do Pink It Up, Pink It Up. Ela não volta pro verso A imediatamente, eu tô chamando de verso A justamente porque não é o mesmo verso. Vai ter uma variação, vou chamar de verso B, que é o Us Against the World Shaking in the Parking Lot. Pra voltar pro verso A, refrão. Do refrão a gente já tem a outro, que é batidão, batidão, batidão. Eu acho muito legal que essa outro, ela tem uma duração curta, né? Como a gente tem essa estrutura que varia minimamente, adicionando esse verso B que a gente meio que não espera, te surpreendendo sem criar necessariamente uma expectativa, ao mesmo tempo que de certa forma também faz isso. Então o break do final é bem curto, o que faz a música ficar muito cativante, porque, gente, você termina, você quer ouvir de novo, justamente porque a parte mais forte dela, que é esse final, dura pouco, mas pra mim é o suficiente. Diferente do break de Celebrate do Le Surfing, que é curto e pra mim podia se estender um pouco mais. Tudo referente à produção nessa música pra mim é perfeito. Eles não ficam repetindo o mesmo sintetizador, a mesma batida, a mesma melodia, a não ser o hook. E eu gosto que isso faz com que tudo pareça novo, estimulante, interessante. A música tem uma similaridade muito grande a duas músicas do Venga Boys, que é a Boom 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 Boom, que eu adoro essa música, e We Like to Party. No refrão e na outro, que traz uma pegada meio brega, né? É um som meio de teclado pobre, sabe? Os sons da época, né? Anos 90, 80. Então a gente tem uma meio que mistura de K-pop com house, com Eurodance, que cria uma coisa assim que soa completamente nova, por mais que não seja. Então é uma música cheia de referências diferentes que não soam aleatórias, tudo funciona tão bem. Então, falando de instrumental, produção, gente, perfeito, perfeito. Não, eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que reclamar dessa música. Agora, será que a letra também é boa? Vamos ver. Existe uma coisa no Cat's que eu gosto bastante, é que o Cat's, como eu falei, tem toda uma referência do K-pop. E no K-pop a gente tem essas coisinhas meio bobinhas, meio repetitivas na música, tudo bem. Mas o Cat's é um grupo que tem uma certa maturidade, né? Elas falam de temas um pouco mais maduros e ao mesmo tempo conseguindo vender para um público de K-pop. Elas conseguem falar de maneira meio subliminar sobre temas que são referentes a pessoas adultas. Então, uma criança que provavelmente também está assistindo este vídeo, não sabe o duplo sentido do Pink It Up, mindinho pra cima, o título da música. Eu não sei nem se eu posso explicar pra vocês o que significa, mas vamos lá, gente. Propósitos didáticos. Telecurso de XX. Existe uma substância química que fãs da Charli XCX e a Charli XCX conhecem muito bem. É um negócio que você... Não vou dar maiores descrições, tá? E tem pessoas que têm o hábito, dependendo do lugar, chega lá com um saquinho ou com um pininho, faz isso aqui, ó, com o dedinho. É isso. Então, quando eu ouvi essa música, na mesma hora, eu consegui entender a brincadeira que elas estavam fazendo com esse Pink It Up, que não tá aí por acaso. Então, vocês entendem que até esse Pink It Up, que é uma besteira, uma palhaçada, que vai se repetir a música inteira, tem uma brincadeira, tem um sentido, tem um duplo sentido. E conseguir fazer de uma maneira que não soa extremamente explícita. Não parece que a música tá promovendo um uso dessas substâncias. Então não fica tão na cara e não chega a ser problemático crianças estarem cantando isso, uma vez que elas não estão entendendo o que a letra tá falando. Então o mundo tá acabando, elas estão usando substâncias, dançando, comemorando, porque é o último dia delas. Vamos curtir, vamos zoar. One day soon, the world's gonna end.
I'm gonna make out with my new best friend. Live large right before it all burns down. Aí você que julga a música pelo que você escuta e pelo que você entende, ai que letra boba, ai que letra idiota. Tenho que explicar pra vocês a engenhosidade dessa letra. A gente tem um verso que se inicia antes do início do verso. Ele vai iniciar no final do verso anterior. The world is gonna end. I'm gonna make out with my new best friend. And friend. E o início do verso é esse I'm gonna do final. I wanna do final. Então o verso se inicia no final do verso anterior, antes da última palavra do final do verso. Ao mesmo tempo que, olha só, go hard like we're robbing the Louvre. We're Mona Lisa with a cute attitude. I wanna get high right before it all. We're in the ground. Na última estrofe, elas cantaram Live large right before it all burns down. E nessa última estrofe elas cantam Get high right before we're in the ground. Vocês entendem que elas estão fazendo corresponder e rimar o último verso dessas duas estrofes? Gente, desculpa se vocês queriam que eu criticasse essa música, se eu falasse mal, falasse que a letra é horrível. Quando a gente vai ver, a gente vê que a letra tem tanta engenhosidade, tem umas técnicas assim legais de composição. Por mais que o que a música esteja falando não seja a coisa mais profunda do mundo, tem boas técnicas sendo utilizadas para escrevê-la. E digo para vocês que, das músicas de K-pop que eu já analisei, eu nunca vi uma música com isso aqui que eu tô vendo. Outra coisa legal é que essa música tem essa influência do Eurodance. Então ela tá fazendo referências a algo europeu. Mona Lisa, o Louvre. Isso é uma coisa bacana, né? Repertório. E é uma adição de um elemento que tem tudo a ver com o contexto. Dá a entender que essa festa doida que elas estão talvez seja em Londres, o que faz todo sentido a música ter essa referência, essa pegada de Eurodance. Gente, desculpa. Coesa, isso é coesão, tá? Não é qualquer palhaçada, qualquer letra jogada, que nem aquela letra de Mesh, que é um monte de coisa jogada de qualquer jeito e um monte de gente achando que aquilo é K-pop. Não, isso aqui pra mim é K-pop. Tá aí compositores da Pablo que não gostaram da minha análise de Mesh? Aprendam, é assim que se faz. Você faz uma música que não se propõe a ser super profunda, mas com o mínimo de coesão e boas técnicas. É isso aqui, gente. Eu nunca achei que eu ia usar... Eu nunca achei que eu ia usar o Katseye de exemplo de alguma coisa. Até eu tô chocado com essa análise. Imagine vocês. Us against the world shaking in the parking lot. If you get arrested, haha. Baby laugh it up. I love you. You love me. We bad shit. We weed. I'll kill for you if it got that deep. Oui. Francês. Outro repertório de coisas referente à Europa. Legal demais, gente. Tem esse verso aqui que eu acho uma chiqueza. Fancy is a frequency. Rima interna, ó. Fancy, frequency, a mind of delusion, philosophy. Ser chique é uma frequência, uma forma de filosofia delusória ou delusional. Como se traduz delusional em português? Não tem uma tradução direta. É tipo delusória mesmo. A única parte que eu não gosto dessa letra inteira é essa paráfrase de Sócrates aqui. I kinda know nothing just like Socrates. Pra mim tinha que ter parado aqui. Aí elas vêm com essa frase ridícula. The only true wisdom is knowing you know nothing. O famoso só sei que nada sei é uma simplificação de um conceito muito maior de Sócrates. Por mais que fique um pouco camp, tipo, vamos fazer uma citação a Sócrates só pra dar uma zoada, ao mesmo tempo fica meio vergonhoso. No meio de uma música dessa, boba como essa, besta como essa, você citar um filósofo, Sócrates, e aí usar a frase mais conhecida e até um pouco tonta dele, gente, é um pouquinho vergonhoso. Não gostei, é a única parte dessa música que eu tiraria. Eu gosto muito da forma que os compositores do Katseye parecem que não têm medo de colocar uma palavra um pouco mais difícil, uma palavra que sai do inglês básico. Eu sinto isso que algumas composições de K-pop, parece que os compositores estão assumindo que os idols não sabem falar inglês e só usam expressões assim muito simples e fáceis. E elas têm um vocabulário muito legal, que acrescenta bastante à música.
Então é uma música que fala de um tema bastante adulto, sem pesar, sem excessos. Ela sabe que ela não tá se propondo a ser uma música profunda, mas ela faz isso de uma maneira minimamente respeitosa, sem ser uma palhaçada que nem Norli e aquela lá do Izukine, que Jesus. Então pra mim não só essa música, ela é boa, definitivamente boa, como ela é um exemplo de como se fazer uma música de K-pop. Então é isso, agora deixa a sua opinião aqui nos comentários. Veja os outros vídeos do canal, lembrando que tem análise de Norli aqui publicada. E Iconic by Mistake também. Dê like nesse vídeo, hype se possível e se inscreva no canal para mais. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.